Você está no Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as terças-feiras aqui pela AltV. Programa Questão de Justiça veiculado também em rede nacional pela Rede Brasil de televisão e pela TV Aberta São Paulo e hoje em mais 12 TVs comunitárias da cidade de São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo é o órgão responsável para discutir e definir as legalidades que envolvem o esporte no Brasil e tem como base um sistema semelhante ao Poder Judiciário. As denúncias feitas pelos procuradores do STJD, da mesma forma que um promotor público, são analisadas em primeira instância pela comissão disciplinar. Ao todo, são 4 comissões, cada uma com 5 auditores que formam o júri. É possível recurso em segunda instância, chamado de pleno. O pleno é composto por 9 auditores, 2 indicados pela CBF, 2 pela sociedade civil, representados pela Ordem dos Advogados do Brasil e 1 pelo Sindicato dos Árbitros, a ANAF. As decisões de primeira instância podem ter efeito suspensivo por ordem do presidente do STJD, que também tem o poder de reverter 50% das penas em multas ou cestas básicas. O tribunal é custeado pela CBF, contudo, seus membros não são remunerados. Para explicar um pouco melhor como funciona a justiça desportiva, a Questão de Justiça recebe hoje Alessandro de Oliveira Brecalho, advogado, pós-graduando em Direito Constitucional, vice-presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo, assessor da Comissão de Inscrição e Seleção, também da OAB São Paulo. Doutor Alessandro, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Muito obrigado, Leopoldo, pelo convite e espero esclarecer no decorrer do programa alguma dúvida dos seus telespectadores. É sempre um prazer receber o colega aqui no programa. Também temos ao meu lado direito o doutor Arles Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo, e o doutor Valdemiro Lucena de Araújo, secretário-geral da Comissão de Segurança Pública da OAB. Sejam bem-vindos. Obrigado, eu que agradeço. Vamos lá, a primeira pergunta hoje do programa, que envolve a questão da justiça desportiva. Doutor Alessandro, qual que é a finalidade da justiça desportiva? Eu digo isto até para que o nosso telespectador tenha... nós sabemos que nós temos telespectadores aqui que conhecem a legislação, temos diversos advogados assistindo o nosso programa em diversas cidades, né, da cidade de São Paulo. Gostaria de saber qual a finalidade da justiça desportiva. A finalidade é regular o desporto em geral, até para que alguns atletas ou entidades que façam alguma coisa errada sejam punidos de uma forma adequada. Então a justiça desportiva, o cerne dela é o quê? É regular o desporto de uma maneira em geral, qualquer esporte, seja futebol, vôlei, natação, tem umas regras a serem obedecidas. Tudo que envolva infrações disciplinares. Agora, olha só, a questão da justiça desportiva. Eu fiquei pensando aqui, questão do mercado de trabalho hoje. Nós advogados ingressam, hoje o bacharel, ele recebe a carteira da ordem. Até estou me referindo à questão dos advogados quando recebem a carteira da ordem, porque estamos aqui hoje, por uma questão especial, estamos aqui com 3 dirigentes da instituição. Quatro dirigentes da instituição. E quando nós falamos da justiça desportiva, me veio à mente o seguinte: olha, um novo mercado de trabalho aí para o advogado, não é isso? O advogado que se forma, o bacharel que se forma hoje, ingressa na instituição e ele vai enfrentar o mercado de trabalho. A questão da justiça desportiva hoje vem sendo um novo mercado, não é isso? Como é que funciona? Eu atuo há 10 anos na Federação de Salão, junto à Comissão Disciplinar da Federação de Salão, então eu peguei todas essas mudanças desde 2000 para cá. Hoje, atualmente, no tribunal, na comissão disciplinar do futebol de salão, existem só 3 advogados atuando, eu e mais 2. Sempre foi essa média, 2, 3 advogados. Há o convite para os acadêmicos assistirem os julgamentos, tanto no futebol de salão como na federação de campo ou na própria federação de vôlei, mas não existe interesse pelos acadêmicos. Então isso acaba dificultando um pouco a inserção no mercado. Até porque, como o nosso presidente Dulce sempre fala, todo mundo sabe sair fazendo um despejo da faculdade. Mas ninguém sabe, quando você pergunta em justiça desportiva, você conta nos dedos quantos advogados atuam. Justiça militar, a mesma coisa. Então, justiças especializadas que tem poucos advogados atuantes.
mas é um campo, um mercado que está aberto e a tendência é crescer. Até porque não existe só na justiça desportiva, existe o direito desportivo como um todo. Então aí entra o franchise, direito de imagem, os direitos trabalhistas dos atletas. Então é um ramo não tão novo, mas novo ao mesmo tempo, porque não tem advogados que atuam. Que acaba acaba representando um novo mercado de trabalho para o advogado. Eu me lembro que eu fui formado em um ramo que não é novo, mas é pouco explorado. Sim, exatamente. Eu sou formado desde 2001. Eu me lembro que, pelo menos na minha época, se é assim que eu posso me referir, não sou tão idoso assim, né? Mas desde 2001 para cá, eu me lembro decano aqui sou eu. Né? Não, mas eu me lembro que não era, pelo menos nos bancos da universidade, não se falava em questão de justiça desportiva. E o aluno ele sai, né, sem esse conhecimento. E aí eu peço a opinião de vocês. Até temos aqui o doutor Valdemir Lucena de Araújo, que além de secretário-geral da Comissão de Segurança Pública, eu sei que ele atua em várias comissões da OAB e inclusive fazendo um trabalho com os jovens, esses jovens que ingressam na instituição. A opinião de vocês em referência a essa questão da justiça desportiva, como o novo mercado de trabalho, isso ainda precisa ser mais explorado? Qual que é a opinião de vocês, hein? O que o senhor acha? Pode falar. Eu acho que é interessante, né? O que o nosso amigo Brecalio acabou de falar. Eu acho que tem que cada vez mais ser incentivado isso nas faculdades, para que a própria OAB também, acho que através de palestras, né, trazendo pessoas que possam estar falando acerca disso, né? Eu acho que é muito importante. Doutor Arles. Nós temos hoje, eu acho que tem que se repensar as grades curriculares das faculdades. Porque nós temos, por exemplo, não existe o campo de direito desportivo nas faculdades, mas também nós não vemos na maioria das faculdades prerrogativas, né, e ética. E aí quando o aluno acaba se formando, ele vai fazer o exame de ordem e no caso cai, né, a parte da ética e disciplina. Então eu acho que nós precisamos mudar algumas coisas. A ordem vem brigando com isso já há algum tempo, na mudança da grade curricular, e nós temos aí novas áreas do direito. Algumas não são tão novas, mas são pouco exploradas. Você tem a parte da biodiversidade, meio ambiente, são áreas novas, né? A parte de internet, né? As relações de contrato feitos em sites, em áreas virtuais, tudo isso são novos mercados de trabalho que devem ser explorados. Na OAB, nós temos o Dr. Anis Kfouri, que fez esse programa aqui recentemente. Diretor da Caixa de Ciência dos Advogados. Exato, que ele é diretor da Caixa, que ele faz todos os anos na ordem a feira de novos mercados de trabalho, para que os novos advogados e os acadêmicos possam vislumbrar essas possibilidades e possam se direcionar para esses mercados onde você tem mais vagas do que o mercado normal. Questão desse STJD, nosso internauta entender, Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Por que cada modalidade esportiva tem seu próprio STJD? Veja, parece que é tão distante, né, essa nomenclatura. Antes da Lei Pelé, só existiam os tribunais de justiça desportivo, tá? Não era obrigatório. Com a Lei Pelé, cada modalidade foi obrigada a criar sua comissão disciplinar, o seu tribunal e o seu Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Até porque agora, como o código é um só, então todas as infrações são para todas as modalidades. Isso facilita, e muito. Porque anteriormente, se você fosse defender algum atleta de basquete, não tinha uma legislação própria. Ele era enquadrado pelo antigo Código de Justiça Esportiva do futebol. Não tinha um enquadramento específico. Hoje não, pelo novo código, todas as modalidades, os atletas as infrações são tipificadas pelo mesmo código, um código só. Então isso acaba facilitando de uma certa maneira. Então aí a composição da comissão disciplinar, que seria a primeira instância, o tribunal e o seu superior tribunal, que é mantido pela confederação de cada modalidade. E para se chegar ao STJD, é só a nível de recurso. Até porque no futebol de salão, normalmente a maioria das decisões da comissão disciplinar
não há recursos. E os desembargadores atuam no STJD? É bem... Não, pela emenda constitucional número 45, nenhum juiz, nenhum magistrado pode atuar nas comissões disciplinares ou no Tribunal de Justiça Desportivo ou no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Aqui em São Paulo, né, havia um auditor, hoje ele é desembargador, o doutor José Carlos Ferreira Alves, São Paulino, como o Arles. Quando ele alçou o cargo de desembargador pelo 5º Constitucional, ele renunciou ao cargo de auditor, porque a emenda 45 não permite magistrados atuando como auditores. Nós tivemos no Rio o caso do Sveiter, né? Exatamente. Desembargador que teve que sair do STJD lá. Isso, hoje ele é presidente do Tribunal de Justiça do Carioca. Em função de ser desembargador. Agora, e essa relação justiça comum e justiça desportiva? Eu digo essa relação justiça comum e justiça desportiva porque, pelo menos, acredito que até pelo próprio internauta que não conhece como é que funciona a questão, eu entendi que parece que essa justiça desportiva, a justiça desportiva em si, ela trabalha num procedimento mais interno, não é isso? Dentro de uma esfera mais interna. Uma esfera administrativa. Uma esfera administrativa, é isso? A maioria da justiça desportiva, 90% dos processos que tramitam na justiça desportiva são de relações à infração de atleta. Então, quando o atleta é expulso, comete alguma ilegalidade, o árbitro não vê, hoje o procurador dos tribunais acabam denunciando os atletas, ou quando tem alguns casos do futebol de salão. No futebol de campo é difícil acontecer, mas ligas, no futebol de salão existem muitas ligas, então problemas de ligas, aí é um processo administrativo, se houve o que aconteceu de errado, afasta dirigentes, a competência do presidente da federação ou da comissão, mas 90% dos processos são em relação à infração de atletas. Expulsão, doping, tudo isso é na comissão disciplinar. Questão das brigas, muitas brigas envolvendo o esporte, não é isso? Briga dentro de campo, agressões, enfim. Isso é uma coisa até que, agora com a nova alteração no código, as penas se tornaram mais altas, até em jogos, dependendo do que o atleta faz, a agressão física, que é o 254, se tiver caracterizado o atleta fazer um boletim de ocorrência, o atleta agressor, ele é penalizado até às vezes com 1 ano, sem poder praticar, jogar o futebol no caso, ou a modalidade que ele pratica. Então está bem mais duro. Falo de agressão, já me vem à mente questão de segurança pública, enfim. Nós vamos para um rápido intervalo. Aliás, gostaria até de registrar que o nosso jornalista Walter Siglione não está presente aqui hoje, me deixa numa situação extremamente complicada. Por quê? Inclusive, se ele estiver nos assistindo, primeiramente porque do lado esquerdo eu tenho um corintiano. E ele falou que do lado direito eu tenho um São Paulino aqui. Então você imagina, Walter Siglione, a situação que eu estou aqui. E ao meu lado um palmeirense. E um palmeirense. Então você imagina como que eu estou aqui fazendo as vezes. O senhor torce pro Santos? Que aí fechou. Corintiano também. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Questão de Justiça, tratando hoje sobre a questão da justiça desportiva. Nós já voltamos, vamos para um breve intervalo.